Olá, meu amigo, olá, minha amiga, boa noite a você. Que a bênção, a paz e a vitória e principalmente a presença de Deus entre na sua vida, no seu lar, na sua casa, neste momento. A Bíblia diz que Deus, ele não mudou. Está lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. A expressão filhos de Jacó, como a expressão filhos de Abraão, é usada, né, é um termo usado para se referir às pessoas que têm fé, às pessoas que confiam em Deus. Por isso eu acredito que está falando de você, está falando de mim, porque você é uma mulher de fé, é um homem de fé. Então Deus diz que porque Ele não muda, porque Ele não mudou, e jamais vai mudar, eu não sou destruído, você não é destruído, tá? E você tem a certeza que Deus se faz presente na sua vida. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que a palavra de Deus nesta noite venha trazer a bênção que você necessita para você e para sua casa. Eu peço a você por um instante que você feche seus olhos e oremos a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Deus e Pai, em Tua presença, nos colocamos mais uma vez nesta noite, louvando, bendizendo, engrandecendo o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor não mudou e jamais vai mudar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Pai, que o Senhor estenda as Tuas poderosas mãos, mãos que não estão encolhidas para que não possa operar, mãos de poder para trazer, meu Deus, a solução para cada problema na vida deste homem e desta mulher. A Tua poderosa mão, Senhor, para curar os enfermos, para, meu Pai, fortalecer os fracos, levantar os caídos, para abrir portas, para fazer, meu Deus, com que aquilo que até agora, meu Deus, não aconteceu nestas vidas, venha a acontecer. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus e conforme a Tua palavra diz, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebes e vos será feito, nós te agradecemos, porque cremos que tudo que lhe pedimos em oração, recebemos. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem. Olha, se você trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. Já abriu aí? Muito bem. Olha o que o Senhor Deus fala para você, fala para mim, fala para todos nós. Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 10. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Veja que a maneira com que Deus coloca essas palavras, Ele começa dizendo: ouve, filho meu. A Bíblia ensina que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Embora seja uma expressão bonita de se ouvir, uma expressão que se encontra na boca, nos lábios de muitas pessoas, quem tem um pouquinho de entendimento, conhecimento da Bíblia, sabe que nem todos são filhos e filhas de Deus. O que é certo afirmar, o que a Bíblia ensina é: todo ser humano é criação de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, pessoas criadas por Deus. Mas ser filhos ou filhas de Deus, isso não é para todos. No Evangelho de João, você pode ler lá na sua casa, no capítulo 1, no versículo 12, ali Deus diz assim: a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, a todos quantos o receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome,
Aqueles que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que esse versículo quer ensinar para você e para mim? Que exatamente isso, que filho de Deus, filha de Deus, são somente aqueles que depositaram a sua fé e a sua confiança no Senhor Jesus. Então uma pessoa, por melhor que ela seja, por mais boa que ela seja, por mais bondosa que ela seja, por mais cheia de boa intenção que ela seja, ela, se não crer no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela é simplesmente uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Agora, quando essa criatura, essa criação de Deus, ela aceita o Senhor Jesus, ela crê no Senhor Jesus, então ela passa a ser um filho, uma filha de Deus, tá bom? Então, essa palavra aqui é para os filhos de Deus, é para as filhas de Deus, para as pessoas que creem em Deus. Ele diz: ouve, filho meu. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala assim: olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, não há motivo nem razão uma pessoa chamar Jesus de Senhor, se na prática Jesus não é Senhor da vida dela. Porque quando eu digo que Jesus é Senhor, não é apenas Senhor como pronome de tratamento, como uma atitude de respeito, né? Como a gente tem para com o pai, como a gente tem para com a mãe, como a gente tem para com os mais velhos, para com as pessoas. Nas nossas igrejas nós chamamos a todos de Senhor e Senhora, independentemente de ser novo ou numa idade média, uma idade mais avançada. É a paz, tudo bem com o Senhor, tudo bem com a senhora. Isso é pronome de tratamento que a gente aprende na escola. Devemos ter respeito para com o Senhor Jesus? Obviamente que sim. Se nós respeitamos uns aos outros, respeitamos, né, o próximo, muito mais devemos respeitar a Deus. Não podemos ser como o juiz, né, da parábola, né, do juiz iníquo, lá em Lucas 19, Lucas 18, onde o Senhor Jesus diz que havia um juiz em certa cidade que não temia Deus. Temor significa respeito, reverência. Ele não temia Deus, não respeitava a Deus, não respeitava homem algum, mulher então nem se fala, né? Se não respeitava a Deus, não respeitava homem, mulher, não precisa nem dizer como que era o trato daquele juiz, né? Grosseiro, estúpido, né? Incoerente, cavalo, né? Era bem grotesco mesmo, devia ser um brutamontes daqueles, é insuportável. Mas gente, nós não podemos ser assim. Devemos respeitar as mulheres, respeitar as crianças, respeitar os idosos, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a esposa, o marido, respeitar as autoridades, respeitar, né, os irmãos, as irmãs na fé, o pastor, né, os obreiros, respeitar a todos, mas principalmente, respeitar a Deus, mostrar reverência a Deus, obediência a Deus. E é isso que essa palavra com relação a Jesus, a Deus, significa. Senhor é no sentido aquele que manda e que se deve ser obedecido. Você ouviu um ditado que diz: quem pode manda e quem tem juízo que obedeça? Pois isso se aplica para Deus. Deus pode. E se você tem juízo, se nós tivermos juízo, nós obedeceremos. Não adianta a pessoa chamar Jesus de Senhor, 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 mas não obedecê-lo. Essa é a razão, meu amado, minha amada, porque a gente vê tantas pessoas que, vamos dizer assim, elas invocam a promessa, por exemplo, do Salmo 23, que diz lá, que nada nos faltará. Veja, Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Se Deus diz que não vai faltar nada, não vai faltar nada. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar trabalho, não vai faltar saúde, não vai faltar proteção, não vai faltar livramento, não vai faltar resultado, milagre, não vai faltar. Aí você pode muito argumentar: pastor, mas por que falta então na minha vida? É porque a pessoa só olha a parte da promessa, nada me faltará. E se esquece do principal, de fazer de Deus o Senhor e pastor da sua vida. Senhor, aquele que manda; pastor, aquele que dirige,
aquele que aponta o caminho, aquele que aponta a direção. Então, Deus, né, como pastor, te mostra a saída, a direção, o que fazer. Deus, como Senhor, Ele manda, Ele ordena, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Então, se você faz dele Senhor, né, da sua vida, a promessa se cumpre, nada te faltará. Aí, nesse mesmo contexto que Jesus fala, né, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele vai dizer assim, olha, a quem eu vou comparar? Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pois é semelhante a um homem prudente, que ao edificar a sua casa, cavou profunda vala, lançou ali o alicerce e edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto contra aquela casa, em que não a pôde abalá-la, não pôde arruiná-la, destruí-la, não pôde, né, levá-la à destruição. O que Jesus estava querendo dizer? Quando a pessoa faz dele Senhor de sua vida e obedece a ele, pode vir todos os problemas, podem se levantar todas as dificuldades, lutas contra essa pessoa. Mas essa pessoa, porque ela obedece a Jesus, porque ela edifica a sua vida, o seu casamento, né, a sua família, a sua vida financeira, o seu emocional, a sua saúde, porque a pessoa edifica a sua vida na palavra de Jesus sobre a rocha, né? Que ela tem Jesus como seu alicerce, a palavra de Deus como seu alicerce. Então pode vir crise financeira, pode vir doença, pode vir macumba, feitiçaria, inveja, olho gordo, pode vir tribulação, pode vir o que for, não vai abalar essa pessoa, não vai destruir a vida dela, não vai arruinar a vida dela. Mas ele também termina dizendo, mas aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato, que ao edificar a sua casa, edificou sobre a areia. E aí ele vai descrever as mesmas circunstâncias, mesmo cenário, a mesma situação. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto, com força contra aquela casa. E grande foi a sua ruína. Grande foi a sua destruição. Por quê? Porque uma pessoa que ouve a palavra do Senhor Jesus e não obedece, não pratica, essa pessoa é como se tivesse construído a sua casa sobre a areia. Ou seja, não tem firmeza, não tem força, não tem sustentação. O menor problema, a menor dificuldade, a menor luta, o menor problema abala a pessoa, né? Leva a pessoa ao desespero, leva a pessoa ao medo, leva a pessoa, sabe, a perder o que tem, leva a pessoa a enfiar os pés pelas mãos, né? Você pode ver uma casa construída sobre a areia, uma casa literal, um chuvisco que cai, já a casa pode desmoronar, desabar e ser arruinada. Mas uma casa construída sobre a rocha ou sobre um alicerce, você pode ver que pode vir vendaval, temporal, pode vir chuva, pode vir o que enchente, a casa resiste e fica de pé, porque foi edificada sobre um sólido fundamento, um alicerce que dá resistência. E é assim a vida de toda pessoa que obedece a palavra de Deus. Por isso que aqui em Provérbios o Senhor Deus diz isso para você e para mim. Né? Vou ler de novo, Provérbios 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Então ele fala de ouvir e aceitar. Deus não vai obrigar você a aceitar a palavra dele. Mas ele te dá essa direção. Aceita as minhas palavras. Aceita. Aceita aquilo que Deus fala para você. Aceita a palavra de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Aceita as advertências de Deus. Aceita a palavra de Deus por completo. Você não pode aceitar a palavra de Deus pela metade, incompleta. Tipo assim, o que te agrada você aceita. O que você concorda você aceita. Mas aquilo que você não te agrada você vai recusar. Aquilo que você não concorda você vai recusar. Porque muitas pessoas são assim. Então a maioria das pessoas aceita as promessas.
O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades. Você é mais que vencedor. Você tudo pode em mim que me fortalece. Né? Nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar à sua casa. Né? O que Deus uniu não separe o homem, demônios ou anjos. A pessoa aceita, né? A promessa de Deus que fala, né? Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Você vai ser cabeça e não cauda, vai estar por cima e não por baixo. Você vai comer o melhor desta terra. Você vai ter a vida eterna. Você vai receber bênção, você vai ser curado e liberto. Isso qualquer pessoa aceita, ninguém recusa. Mas ao mesmo tempo que a pessoa aceita essas coisas, ela recusa, por exemplo, a palavra de Deus que fala para ela perdoar ao seu próximo. Perdoar assim, né, ao nosso próximo, assim como Deus me perdoou e te perdoou. A pessoa não aceita, por exemplo, a palavra que fala para ela dizimar, para ela ofertar, para ela cumprir os seus votos. A pessoa não aceita a palavra de Deus, né, que diz para ela para não beber, não fumar, não mentir, não se prostituir. Não aceita a palavra de Deus que fala para ela, né, cortar a fornicação, parar com a relação sexual ilícita. Ela não aceita a palavra, né, de Deus quando Deus fala para ela, por exemplo, se casar, acertar a sua vida com Deus. Então, quando ele fala aqui, ele fala de uma aceitação completa. Não tem como aceitar Jesus pela metade. Jesus é a palavra. Ou eu aceito a ele de modo completo, com tudo que ele é, que ele tem, que ele me oferece e requer de mim, ou então eu não aceitei. Aceitar a palavra de Deus para mim, para você é aceite a palavra de Deus por completo. Olha, ele fala, aceita as minhas palavras. É para você aceitar as palavras do Senhor para você. E aí ele diz assim, ó, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Você quer viver muitos anos sobre essa terra? Você realmente quer ter longa vida, longevidade de vida? Então ele fala, ouça, filho de Deus, filha de Deus, e aceita as palavras dele. Ele diz que ouvir, aceitar, obedecer, praticar as palavras dele, fará com que se multipliquem os anos da tua vida. Vai multiplicar os anos da tua vida. Então, se você quer viver muito tempo sobre essa terra e viver uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida onde Deus opere milagres na sua vida, ouça, aceita e obedeça, pratique a palavra dele. E qual é uma das coisas que Deus fala pra gente na palavra dele? Está aqui mesmo em Provérbios, olha Provérbios só. 4, 23, olha o que diz. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que conselho maravilhoso para você e para mim, meu amigo, minha amiga. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Qual é a ideia que Deus quer transmitir para você, para mim, de guardar? Guardar aqui é no sentido de manter seguro, de manter protegido, que não está, algo de não estar ao alcance de qualquer um, de qualquer pessoa. É algo que precisa ser mantido, vamos dizer assim, cuidadosamente em segurança. E veja que ele usa a expressão sobre tudo o que se deve guardar. Nós guardamos ou protegemos, mantemos em segurança tudo aquilo que nós julgamos importante. Você pode ver que a maioria das pessoas que tem um automóvel, elas procuram ter uma garagem para guardar o seu carro, para manter ele protegido da chuva, do sol, para impedir até mesmo de ser roubado, das pessoas, né, causar algum dano ao carro. Então a pessoa guarda dentro na garagem da sua casa. Quantos de nós, né, um grande volume de dinheiro, a gente não fica guardando dinheiro em casa ou no bolso, na carteira, mas a gente vai lá e guarda no banco, na conta do banco, não somente para render juros, mas para que esteja seguro, protegido, guardado, né? E tantas outras coisas.
A gente, joias, por exemplo, a pessoa, ela guarda a joia num lugar seguro. Ela tem documentos, tem papéis que são importantes, ela não deixa jogado, né, para criança rasgar, ou um lugar que vai molhar, ou que possa se perder, ou ser confundido e jogado no lixo. Não. Papel que é importante, a pessoa guarda numa pasta, numa gaveta, num lugar que esteja protegido. Pois de tudo que se deve guardar, manter seguro, protegido, Deus fala, guarda, mantenha protegido, seguro o teu coração. Coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue. Aqui está falando do nosso espírito, do nosso eu verdadeiro, a nossa essência, o nosso eu lá dentro. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu espírito, guarda o teu coração. A pergunta que fica é, guardar o coração do que, pastor? Essa é a questão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Do que? De tudo. O nosso coração precisa ser guardado de tudo. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, então nós podemos cair num terrível erro, como por exemplo, diz lá em Atos capítulo 5, no comecinho da igreja, sobre um casal, um homem e uma mulher, Ananias e Safira. No comecinho da igreja, se você ler lá em Atos capítulo 5, as pessoas elas abriram o coração de tal modo para o Senhor Jesus, para o Evangelho, para aquilo que, vamos dizer assim, nós podemos dizer, para as palavras do Senhor Jesus, que a Bíblia fala que ninguém considerava exclusivamente nada como seu. Tudo era de todos, tudo era comum, tudo era de todos. As pessoas vendiam terras, vendiam propriedades, vendiam terrenos, e depositavam a quantia aos pés dos apóstolos, que dividia, né, com as pessoas conforme a necessidade de cada um. Né, dividia lá, então, cuidava das necessidades de cada um, comida, roupa, né, e outras coisas mais. Então eles se uniam e tudo que era de um era do outro. Todos eram iguais, consideravam tendo o mesmo direito. E a Bíblia fala que muitas pessoas faziam isso. Não o que Deus mandou, não o que Deus ordenou, mas a conversão, a entrega de vida para o Senhor Jesus foi tão forte, tão grande, que essas pessoas, elas não estavam presas, apegadas a nada. Elas não eram pessoas avarentas, sabe? Apegadas a bens materiais, apegadas a dinheiro, apegadas a posse, pertence. Elas se apegaram ao Deus Todo-Poderoso. Elas se apegaram à palavra de Deus, se apegaram à vida eterna, ao amor de uns para com os outros. É a isso que aquelas pessoas se apegaram e é exemplo do que eu tenho que ser, do que você tem que ser, do que nós devemos fazer. E aí esse casal, Ananias e Safira, vendo que as pessoas que faziam aquilo era bem vista aos olhos de toda a comunidade cristã, eles em comum acordo resolveram fazer o quê? Eles tinham uma propriedade, eles resolveram vender essa propriedade, pegar o valor e depositar aos pés dos apóstolos. E assim fizeram. O Ananias foi até o apóstolo Pedro, chegando ali, colocou lá a quantia, a Bíblia não fala quanto, a quantia aos pés de Pedro, e Pedro então vai dizer para Ananias, vai fazer uma pergunta para ele. E a pergunta que Pedro faz para Ananias é interessante, muito interessante, profunda. Porque Pedro diz assim, olha, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor deste terreno? Ou seja, Pedro foi lá no profundo daquele homem. Por que encheu Satanás seu coração? Aquele homem e aquela mulher não guardaram o coração. E por isso, por causa de querer serem bem vistos diante da sociedade, quererem aparecer, se mostrar, sabe? Se destacar, serem bem vistos aos olhos das pessoas, se engrandecer, não guardaram o coração. E Satanás encheu o coração de Ananias, encheu o coração de Safira. Satanás colocou no coração deles o desejo de mentira, que fosse até aos apóstolos e ali mentisse para eles. Muita gente não entende esse texto porque acha que
o pior aconteceu na vida de um e de outro. Você vai ver tanto Ananias morreu como Safira morreram por causa do dinheiro. Veja, Pedro falou assim, olha, conservando você esse dinheiro não era teu? Ou dando parte dele não era teu? O problema não era o dinheiro, o que era feito com o dinheiro. O dinheiro era de Ananias, era de Safira. Se eles quisessem dar 10%, que é o dízimo, tá tudo certo. Se eles não quisessem dar, também Deus não ia tomar nenhuma atitude com relação a isso. Deus não ia amaldiçoar eles, não ia matar eles, não ia pesar a mão. Se eles quisessem dar metade e ficar com metade, se eles quisessem dar tudo, se eles quisessem dar 1%, se eles quiserem, eles podiam fazer do terreno, do dinheiro, o que eles quisessem era deles. O problema não é o dinheiro, o problema é a mentira. É a mentira, né, envolvida na situação. Eles querendo aparecer, querendo se promover, ser bem vistos, eles deram lugar para o diabo. Permitiram Satanás encher o coração. Não guardaram o coração e mentiram para o homem de Deus. E ao mentir para o homem de Deus, Pedro fala, vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês tentaram mentir para o Espírito Santo. Mas como mentir para o Espírito Santo? Como mentir para Deus? Como? Então perceba que essa palavra de Deus é muito profunda. Guarda o teu coração. Não permita Satanás encher o teu coração, nem com desejo de mentira. Não permita Satanás encher o teu coração, sabe, com aquele desejo de adulterar, trair o marido, trair a esposa, o namorado, a namorada. Não permita Satanás encher o teu coração de ódio, raiva, rancor, amargura. Não permita Satanás encher o teu coração de medo. É medo. Medo do coronavírus, medo de ficar desempregado, medo de morrer, medo, sabe, de falir, medo de quebrar, medo, né, de sofrer uma traição, medo, sabe, de um acidente, medo, né, de palavras, de condenações, né, medo de perseguições. Não deixa Satanás encher seu coração de medo. Não deixa Satanás encher seu coração de tristeza. Tristeza porque algo não deu certo, tristeza porque algo ruim aconteceu, tristeza porque o namorado largou, porque, né, tristeza porque uma pessoa te ofendeu, tristeza porque você não pôde ter isso, não pôde ter aquilo. Guarda o teu coração de tudo aquilo que possa ser uma porta de entrada para Satanás destruir a sua vida. Sabe? Guarda o seu coração da avareza, do apego ao dinheiro, às coisas materiais. Guarda o seu coração daquele desejo de vingança. Guarda o seu coração, sabe? De tudo mesmo que você sabe que é contra a vontade de Deus, tá? É um conselho maravilhoso sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Torna a repetir, Ananias morreu, passado quase 3 horas depois, né? A Safira vem ter com o Pedro, e Pedro pergunta, olha, vendeste portanto esse terreno? Veja, essa pergunta, vendeste portanto, era o Espírito Santo, era Deus dando uma chance, uma oportunidade para ela falar, não Pedro, eu e meu marido, nós erramos, nós vendemos por X na verdade. O Ananias já escreve aqui, ele deve ter falado que nós vendemos por 50 mil, mas na verdade, Pedro, nós vendemos por 100. Guardamos 50 mil lá e outros 50 mil que está aqui, ó, diante dos seus pés. Essa é a verdade. Você perdoa nosso erro, perdoa nossa falha. Não posso continuar com esse desejo errado, essa mentira. Não, diante de Deus, diante de você, eu estou falando a verdade. Era isso que o Pedro, né, com essas palavras, pelo Espírito Santo, né, esperava ouvir de Safira. Mas ela não soube aproveitar a oportunidade. E ela insistiu com a mentira. Ela insistiu em dar lugar para o diabo na vida dela. E assim, meu amigo, minha amiga, a pergunta que fica para você é, você vai insistir no pecado? Você vai insistir em desobedecer a Deus? Você vai insistir em viver na prostituição? Você vai insistir nessa vida de adultério? Você vai insistir em ficar com essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento? Você vai insistir em não abrir o coração para Deus, continuar com o coração duro, não se render, não se entregar, não se voltar para Ele? Você vai continuar, vamos dizer assim, essa vida de fornicação? Você vai insistir, né, no caminho errado, nas falhas? Pois bem, Deus está te dando a oportunidade
como deu oportunidade para Safira naquela ocasião. Então, guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você souber guardar o teu espírito, você pode ter certeza, você só vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Então, guarda o teu coração em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a tua vida, para que você tenha força para guardar o teu coração. Deus e Pai, em tua presença nos colocamos mais uma vez nesta noite em que ouvimos a tua palavra e aceitamos a tua palavra, Senhor, para que se multipliquem os anos de nossa vida. Pois, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e somos como homem prudente. Somos, meu Deus, como aquele homem prudente que, ao edificar a sua casa, cavou profunda vala, lançou ali o alicerce e edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram, meu Pai, sopraram os ventos, caíram a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, que não a pôde abalá-la ou destruí-la, porque for edificada sobre a rocha. Então, Pai, olha para cada homem, para cada mulher, Senhor, que ouviu a tua palavra, aceitou a tua palavra e vai, meu Deus, fazer de ti Senhor na sua vida, aquele que manda, no qual ela vai obedecer a partir de hoje. E por isso, meu Pai, seja o casamento, a família, seja os filhos, seja a saúde, seja as finanças, seja o emocional, o psicológico, o espiritual, o sentimental, o conjugal, todas as áreas da vida dele e dela, Pai. Eu creio que como aquela casa não será abalada, destruída, porque, meu Deus, o Senhor mesmo diz, sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o coração. Se nós guardarmos, então, meu Deus, nós veremos, meu Pai, proceder o nosso espírito, as fontes da vida. Ou seja, o nosso espírito guardado faz, meu Deus, com que tenhamos bênção, faz, meu Deus, com que tenhamos vida, faz com que tenhamos vitórias, faz com que o Senhor possa agir em nossas vidas. Por isso, Pai, ajuda cada uma dessas vidas a guardar e manter seguro, protegido o seu coração, o seu espírito. Amém e graças a Deus. Muito bem, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus.